Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal da Coffee Stack. Meu nome é Lucas Garcês e o tema do nosso vídeo de hoje é fluxo de autenticação no React Native. Nós vamos aprender a separar as telas de usuário autenticado para usuários não autenticados, ou seja, a sua tela ali de login, de cadastro, de recuperação de senha, que é as telas que você pode ver quando você acaba de instalar o app, das telas da sua aplicação. Uma vez que você está logado, que você colocou suas credenciais, seja e-mail, senha, número de telefone, SMS, você vai ver as telas do app, seja uma home screen, tela de configuração, tela de detalhe de alguma coisa que tem na sua aplicação e assim por diante. Para ajudar a gente a fazer esse fluxo, a gente vai utilizar algumas bibliotecas e algumas ferramentas, digamos assim, do React Native e do React também, que eu acho muito interessante. Então esse vídeo está muito legal, porque a gente vai juntar um monte de coisa que a gente vê às vezes muito separada e vai dar um sentido para ela. A gente vai unir essas coisas para formar o nosso fluxo de autenticação. E basicamente a gente tem três pilares nesse vídeo para montar o fluxo de autenticação. O nosso primeiro pilar é o React Navigation, que é a nossa biblioteca de navegação, a biblioteca mais famosa de navegação no React Native. É com ela que nós vamos separar, definir ali bonitinho no app, componentizar quais são as telas de usuário autenticado e quais são as telas de usuário não autenticado. A nossa segunda ferramenta que a gente vai utilizar é o React Context. O React Context ele serve para a gente compartilhar variáveis de estado global na nossa aplicação. Algumas informações ali da autenticação, como por exemplo o próprio dado do usuário autenticado, algumas funções de login, de logout, elas precisam ser compartilhadas por todo o app. Uma ótima maneira da gente fazer isso é com o React Context. E o terceiro pilar da nossa aplicação é o Async Storage, é a biblioteca de persistências de dados do React Native. A gente vai utilizar o Async Storage para poder persistir essas credenciais do usuário, para quando ele fechar o app e entrar novamente, ele não precisar colocar autenticação, né? Então quando ele abrir o app, ele já vai estar autenticado, porque a gente já vai ter as credenciais dele ali salvas no dispositivo e vai recuperar isso para que ele possa já acessar a home e as outras telas do app para usuários autenticados. A primeira coisa que a gente vai fazer aqui então é criar a nossa aplicação, tá? Vou criar aqui do zero. Eu já tenho o ambiente configurado na minha máquina, tá? Mas se você não tiver, você pode entrar aqui na documentação do React Native e configurar aqui certinho aí o seu ambiente, tá? Então a gente vai criar aqui a nossa aplicação, comando npx React Native init. Até tá aqui, ó, rn auth-flow. E como eu vou utilizar o TypeScript, pessoal, já tô colocando aqui também o template do TypeScript para que ele já venha com as configurações ali e eu não precise fazer isso posteriormente, tá? Mas se você não utiliza o TypeScript, você não precisa colocar aqui o template, tá bom? Ele vai pedir para eu instalar aqui ele vai pedir para eu instalar o React Native, né? Porque eu tô com npx. E bom, agora ele vai construir aqui minha aplicação. Como aqui demora um pouquinho, pessoal, vou pular o vídeo aqui já para quando tiver tudo carregado aqui bonitinho, tá bom? Bom, terminou de instalar aqui, bonitinho, terminou as configurações. Eu já vou abrir minha aplicação aqui no Android Studio, tá, pessoal? Então eu tô com uma instância do Android Studio aqui. Vou abrir, deixa eu botar aqui, Open React Native auth-flow, beleza? Eu posso fechar, beleza? Deixa eu diminuir a tela aqui. E como eu estou usando o Mac, tá, pessoal? Eu vou rodar a aplicação aqui primeiro no iOS, né? Ou seja, no simulador do iPhone. E para isso eu vou rodar o comando yarn iOS. Essa primeira execução também vai demorar um pouquinho, porque ele está buildando a aplicação, então vai ter que fazer toda a construção. Mas quando eu terminar aqui também já volto para vocês, vou dar uma pausa aqui no vídeo. Pronto, voltei aqui, pessoal, a aplicação já buildou, tá aqui o bundle aqui tá aberto, deixa eu fechar esse terminal aqui, não vou precisar mais dele, tá? Aqui tá o build aqui no terminal, eu vou fechar o bundle aqui também rapidinho, que eu gosto de utilizar ele aqui pelo terminal do VS Code. Vou aumentar um pouquinho aqui, para que a gente possa ver o código bonitinho, tá? Dá uma reiniciada aqui. E bom, primeira tela que a gente vai abrir aqui é o app TSX, né? TSX que eu estou utilizando TypeScript. E tem todo esse código aqui que ele coloca, que forma essa tela aqui, que eu não vou precisar. Então eu vou excluir isso aqui, deixar só o export default, deixar o meu safe area ali também. Não preciso disso aqui. Posso tirar meu style, tá? Colocar só um texto aqui. Deixa eu botar um texto. Meu app com auth. Beleza? Então tá aqui, só o que eu deixei. Isso aqui eu também não tô mais utilizando. Vou limpar. Beleza. E a primeira coisa que a gente vai fazer aqui, pessoal, é configurar a nossa biblioteca de navegação, o React Navigation. Ela que vai ser o esqueleto da nossa aplicação. Então a gente vai lá na documentação, já tô aqui na página deles, vou entrar aqui na Docs e seguir as instruções aqui para que a gente possa configurar. Tô usando o Yarn, vou instalar aqui a lib, deixa eu
Eu vou fechar meu bundle aqui também, para meu terminal, instalando aqui a lib. Eu não vou ler aqui, tá, pessoal, porque eu já li isso aqui bastante vezes, mas eu recomendo quem nunca instalou, ler aqui com cuidado. Vou instalar essas outras duas aqui também que ele me pede, tá bom? Tá instalando aqui, beleza. E como eu tô utilizando o React Native CLI, né, com as pastas Android e iOS, é um pouco diferente para quem tá utilizando o Expo. Então se você estiver utilizando o Expo aqui também, vai ser um pouquinho diferente, tá? Aí aqui ele me pede para instalar os pods, né, ou seja, as dependências nativas, porque essa biblioteca tem dependência nativa. Então vou lá para a pasta iOS e vou instalar os pods aqui. Ele me pede também para eu fazer algumas configurações aqui no meu main activity. É a activity principal aqui no Android, né, que abre quando o app é startado aqui na aplicação Android. Então ele pede para eu colocar esse método aqui, vou colocar ele, e também não posso esquecer de importar aqui, tá, pessoal? Essas configurações são muito importantes para que a biblioteca possa funcionar corretamente aí, né? Ela depende de algumas integrações nativas, então por isso a gente precisa fazer essa instalação quando a gente está utilizando o React Native CLI. Se você estiver utilizando o Expo, você não vai precisar fazer essas instalações aqui, nem configuração no Main Activity, nem aqui o pod install. Você pode ver aqui que ele instalou aqui o React Native Screen no Safe Area. E pessoal, sempre que eu instalar uma dependência nativa, eu vou precisar reinstalar o meu app, tá? Eu não posso simplesmente reinstalar o meu bundle aqui com yarn start, senão não vai funcionar. Então eu posso fechar aqui, deixa eu fechar aqui rapidinho. Eu vou dar o yarn iOS, tá? Enquanto ele tá reinstalando aqui, vamos seguir aqui na documentação. Aqui ele fala um pouquinho do React Navigation. E quando a gente fala de separação de telas, pessoal, aqui no React Navigation, a gente está falando basicamente de stacks, né? Quando a gente fala de stacks, a gente está meio que agrupando essas telas. Então a gente vai ter duas stacks na nossa aplicação. A App Stack, as telas de usuário autenticado, e a Off Stack, as telas de usuário não autenticado. Então para isso a gente vai precisar instalar mais uma dependência aqui da lib de React Navigation. Dessa vez a gente não vai precisar mais fazer nenhuma configuração nativa, então posso instalar aqui sem precisar reinstalar meu app. Você vê aqui que o app já reabriu, meu bundle já está aqui rodando bonitinho, beleza? E bom, basicamente essas são as configurações que a gente precisa aqui de instalação de biblioteca da React Navigation. Para começar aqui, pessoal, o que eu vou fazer, tá? Eu vou criar aqui primeiro o meu folder src, opa, não é um arquivo, é uma pasta, que é onde eu vou colocar os arquivos da minha aplicação. E o primeiro arquivo que eu vou criar é o arquivo de rota, né, que é o que vai definir essas minhas stacks de autenticação. Então eu vou criar uma pasta aqui, que eu vou chamar de routes, onde vai ter meus arquivos de rota, e vou chamar o meu arquivo aqui de router.tsx. Esse meu arquivo aqui, pessoal, é ele quem vai fazer a definição, ou seja, ele que vai orquestrar a estrutura básica aqui no meu fluxo de autenticação, tá? Então deixa eu criar um componente funcional aqui, vou chamar ele de router, tá? E o que esse router vai ter, tá, pessoal? Primeira coisa que a gente tem que retornar, como tá aqui na documentação, é o nosso Navigation Container, tá? O nosso Navigation Container, ele que vai fornecer todo o contexto de navegação para as telas e todos os componentes que querem acessar as propriedades de navegação. Então todos os componentes eles precisam estar envoltos nesse Navigation Container, tá? Coloquei ele aqui, comand ponto para importar. Aqui ele já está me falando de onde eu posso importar ele, beleza? E aqui eu vou copiar rapidinho esse exemplo aqui que ele está dando, tá, pessoal? Só para vocês verem aqui. Deixa eu importar tudo aqui bonitinho, o Navigation Container. E aqui ele usa também o stack Create Native Stack, Create Native Stack Navigator, tá? Esse Create Native Stack Navigator é quem vai nos fornecer para a gente o componente que a gente vai utilizar para criar a nossa stack aqui de navegação. Então ele fechou aqui porque eu salvei. Deixa eu copiar aqui o meu stack. Estou copiando exatamente como está aqui na documentação, para vocês verem que não tem muito mistério, né? Então tá aqui o meu stack e a minha home screen, meu componente. Deixa eu importar ele aqui. Tá, importei todo mundo. Opa, já tem dois aqui, ó. Deixa eu tirar um. Pronto, beleza? Tá aqui. E agora, o que eu vou fazer? Eu vou lá no meu app e ao invés de eu exportar esse safe area, esse text, eu vou exportar o meu router aqui, tá, gente? Vou pegar o meu router aqui, o meu componente que eu criei lá. Tá carregando. Opa, e tá aqui a minha home screen, a minha primeira tela. Você pode ver que ele já tá aqui com a minha tabzinha aqui em cima, com o nome que eu coloquei lá, beleza? Agora eu vou dar uma limpada aqui nesses componentes que eu não estou mais utilizando.
Opa. Deixa eu limpar esse comentário aqui também, tá? Deixar bem limpo o meu app. Tranquilo. Tá, beleza. Agora, voltei aqui pro meu router. O que eu vou começar a fazer? Agora eu vou começar a construir as telas da minha aplicação, ou seja, a minha home screen, a minha tela de configuração e assim por diante, tá bom? Só que para isso, o que eu vou fazer aqui, tá, gente? Antes de construir a nossa tela, eu vou separar aqui já as nossas stacks em arquivo separado. Vou chamar esse aqui de altstack.tsx. Vai ser basicamente o que está aqui dentro, tá, pessoal? Desse Navigation Container. Por quê? Porque eu vou ter duas stacks de navegação, uma para usuário autenticado e uma para usuário não autenticado. Então imagina quando o nosso app crescer, isso aqui vai ficar bem grande, tá? Então é legal a gente separar isso aqui em um arquivo separado, tá bom? Deixa eu criar aqui, portando sempre o React, né? Porque eu estou na aplicação React. Vou chamar aqui de AppStack. Posso retornar aqui. O que eu vou retornar aqui? Vou retornar aqui exatamente o que estava aqui no meu router, né? Que é o meu Stack Navigation. Então, para isso eu vou precisar desse carinha aqui, tá? Vou precisar importar ele e minha home screen também, tá? Que eu não vou tirar minha home screen aqui, não vou colocar ela aqui. O que eu vou fazer? Já vou criar o meu componente aqui de tela, meu componente de home screen. Então, aqui dentro do meu SRC, vou criar uma nova pasta aqui chamada screens, que é para eu ter minha tela. Vou criar o meu arquivo aqui, home screen, .tsx, e aqui o meu componente, tá, de tela. Sempre um componente funcional. Vou copiar aqui o que estava aqui exatamente no meu route, tá? Só para a gente ter aqui como exemplo, tá? Deixa eu botar aqui, não sei se eu copiei com o retorno já. Deixa eu cortar tudo aqui. Beleza. O que eu vou fazer no AppStack? Vou importar aqui a minha home, importei ela aqui. E ao invés de eu definir aqui as minhas telas, eu vou importar aqui o meu AppStack. Beleza? Importando aqui o meu AppStack. Já tá aqui, beleza, tá aqui, tá funcionando. Não vou precisar mais desses carinhas aqui. Também não preciso mais desse aqui, nem desse aqui, tá bom? E o que eu vou fazer pro meu fluxo agora de autenticação? Mesma coisa, meu fluxo de autenticação pode ter minha tela de login, minha tela de recuperação de senha, também vai ter a stack aqui, que eu vou chamar, copiei aqui, né, para ficar mais fácil, vou chamar de AuthStack. Chamei aqui de AuthStack, deixa eu mudar aqui, AuthStack. E aqui eu vou ter um componente que eu vou chamar de Sign In Screen, tá? Mas eu não tenho ele aqui. Deixa eu replicar minha home aqui. Minha home screen. Cadê? Opa. Minha cópia aqui. Vou mudar o nome. Vou mudar aqui também. Sign In Screen. Só para vocês verem a diferença, tá? E vou importar ele aqui no meu AuthStack, tá? Beleza, agora eu vou lá no meu router, que é o componente que define qual rota vai aparecer. Vou fazer o seguinte, tá? Eu vou criar uma constante aqui, que inicialmente aqui ela vai representar o estado do meu usuário autenticado, tá? Quando o meu usuário estiver autenticado, ela vai ser verdadeira, se o usuário não estiver autenticado, ela vai ser falsa. Então o que eu vou fazer aqui, tá, pessoal? Vou criar uma lógica aqui booleana, para quando o meu auth ele existir, ou seja, ele for verdadeiro, meu usuário está autenticado, eu retorno a minha AppStack. Quando o usuário ele não está autenticado, eu vou retornar o quê? Vou retornar a minha AuthStack, tá bom? Beleza, carregou aqui porque meu usuário ele está autenticado, então apareceu aqui na home. Se esse carinha aqui fosse falso, ele aparecer aqui a minha sign-in. Só preciso mudar o nome lá, que eu esqueci de mudar aqui. Deixa eu botar aqui sign-in. Pronto, está aqui sign-in. Agora, pessoal, só para a gente melhorar um pouco aqui a experiência, não ficar essa tela vazia, eu vou criar alguns componentes básicos aqui de botão, de input aqui, dar uma enfeitada nessa tela, mas isso aqui não é a parte importante do tutorial, tá? É só para visivelmente ficar melhor, para a gente entender, usabilidade aqui quando a gente vai ficar mexendo, ficar uma experiência melhor para vocês de aprendizado. Mas vou dar uma acelerada aqui e cortar algumas partes da criação desses componentes, beleza? Então, eu criei alguns componentes aqui. Coloquei a minha logo aqui da aplicação, que eu vou utilizar na minha home. Criei aqui dois componentes também, um botão customizado, utilizando o Touchable Opacity e o Style Sheet aqui. E o input também um pouco customizado, com text input,
e o Style Sheet aqui também. Mais uma vez, não vou entrar em detalhes porque esse aqui não é a parte principal do tutorial. Mas só para ficar um pouco melhor aqui, eu vou deixar o código do repositório vai estar aqui, então depois se vocês quiserem olhar com calma, se tiver alguma dúvida, deixa aí no comentário ou deixa lá no repositório, ou enfim, manda mensagem pra gente no Instagram, que a gente com certeza vai ficar feliz em responder vocês aí. Beleza, agora eu vou lá na minha tela de sign-in, vou começar a montar essa minha tela de sign-in aqui. Mais uma vez, vou dar uma acelerada aqui rápida também, porque não é relevante para vocês, tá? Agora voltando aqui. Bom, voltando aqui, pessoal, construí a minha tela de sign-in. Botei aqui uma imagem com a logo aqui da Coffee Stack para ficar bonitinho. As nossas cores também, um botão que eu criei aqui, um botão customizado. E os campos aqui, onde eu vou digitar aqui o meu e-mail. Tá aqui, botar e-mail, a minha senha aqui também, beleza? E é isso, tá? Essa aqui é a minha tela de login. Agora eu vou construir a minha home screen, tá, pessoal? Tá, terminei de construir a minha tela de home aqui, a minha home screen. Vou mudar aqui, eu vou botar usuário autenticado, só para aparecer minha home. E tá aqui minha home, tá? E minhas telas de configuração, que eu ainda não criei, mas vou adicionar ela aqui também, tá? Minha tela de configuração. Então vou lá na minha home. Aqui, quando ele clicar aqui em ir para a configuração, eu quero que ele navegue para a minha tela de configuração. Então eu vou botar aqui o meu on-press. E aqui, pessoal, vou importar o meu hook da minha biblioteca de navegação, do React Navigation, que é o Use Navigation. Esse hook aqui contém as propriedades que eu preciso para poder fazer a navegação. Então, nesse caso aqui, por exemplo, eu quero fazer uma navegação para a minha tela de configuração. Então, vou botar navigate.navigate, que é a função de navegação, e vou botar o nome da tela aqui, settings. Mas essa tela aqui, ela não existe, né? Então, se eu clicar aqui, ele vai me dar um erro. Então, eu vou criar essa tela aqui de configuração, tá? Criei a minha tela de configuração aqui, pessoal, tá? Bem simples. E eu tenho que adicionar essa minha tela também lá no meu AppStack. Como ela é uma tela de usuário autenticado, eu vou ter que adicionar ela aqui dentro da minha AppStack. Então, eu vou importar aqui o componente, tá? Importando aqui esse componente e vou colocar aqui o nome da minha tela que eu coloquei, que é Settings, tá? E agora, se eu clicar aqui para configuração, eu consigo entrar aqui na minha tela de configuração, tá? O botão sair do app ainda não está funcionando porque a gente ainda não configurou essas funcionalidades. Então tá setado aqui, tá, pessoal? Separamos nosso stack de usuário autenticado para usuário não autenticado. Então a gente tem a AppStack, aqui na AppStack a gente tem a nossa tela de login, a gente tem o router, que é quem coordena isso com o React Navigation, e observando a nossa propriedade aqui de autenticação para dizer qual é a stack que o usuário tem que acessar. Pessoal, outro ponto importante aqui do porquê a gente está fazendo esse fluxo aqui do nosso router com o auth data aqui, separando tudo bonitinho, eu vou mostrar aqui agora para vocês, tá? Quando eu entro na aplicação, eu clico entrar aqui, eu não estou fazendo não estou chamando nenhuma função de navegação do React Navigation. Por quê? Porque essa navegação, digamos assim, ela está sendo feita pelo meu router aqui, né? Ele vai olhar a minha variável aqui do auth data e se ela tiver positivo, ele vai montar um conjunto de telas. Se ela for falsa, né, ele vai montar outro conjunto de telas que é o do meu auth data. Para quê? Para que quando eu entro aqui no app, eu não tenha nenhuma outra tela anterior ali na minha stack, né? Quando eu navego aqui, clicando em ir para a configuração e vou para a minha tela de configuração, ele está empilhando essa tela de configuração em cima da minha home, tanto que aparece aqui a opção para eu voltar para ela. Se eu fizesse isso quando eu clicasse no sign-in, ou seja, navegasse para a minha tela de home, eu ia ter a minha tela de sign-in ali embaixo, ia poder voltar. Isso não faz sentido no fluxo de autenticação do usuário. Então, sempre quando vocês forem montar um fluxo de autenticação, seja no seu sign-in ou no sign-out, não tem que ter uma navegação, tem que ter uma troca de stacks, igual a gente está fazendo aqui, para que você de fato possa ter as rotas ali na forma separada. Pessoal, agora a gente precisa que o nosso auth ele seja acessado de uma maneira mais global. Ele não pode ficar aqui dentro do meu router component, porque eu posso querer acessar ele de outros lugares do app. Eu vou ter outras funções também que precisam acessar de alguns lugares do app, como a função de sign-in, função de sign-out. Então, para isso, a gente vai utilizar o React Context para a gente poder compartilhar essa variável de auth e essas funções de maneira global aqui na aplicação. Vamos lá configurar o nosso React Context, tá? Então, aqui na documentação, se você também não tem familiaridade, você pode dar
uma lida aqui com mais calma, mas a gente vai dar uma passada aqui nos principais componentes do React Context para que você consiga compartilhar isso de maneira global. Primeira coisa aqui também para a gente organizar, vou criar uma pasta aqui chamada Context, né? Por enquanto eu só vou ter o meu alpha aqui, tá? Mas eu posso ser que eu tenha outros contextos, então já vou criar uma pasta aqui dentro. Então criei meu arquivo aqui de alpha context, tá? Então a primeira coisa que eu vou fazer aqui é criar o meu contexto. Vou chamar aquele de alpha context, tá? E como é que eu crio o meu contexto? Eu tenho que utilizar a minha função aqui do React Create Context, né? Essa função ela vai me retornar esse meu objeto aqui, que vão ter todas as informações, né? Todos os componentes necessários para que eu consiga compartilhar esse estado aqui de maneira global. Vou colocar aqui um objeto vazio, tá? Como valor inicial. E basicamente, pessoal, é esse contexto aqui que vai definir a forma como esses meus dados vão ser apresentados, tá, pessoal? Então eu vou adicionar uma interface aqui que represente esses dados que eu quero compartilhar. E aqui é muito legal, pessoal, vou chamar aqui de Alpha Context Data, né? Ou seja, os dados que eu tenho dentro do meu contexto. Isso é um dos motivos também para que eu uso porque eu uso TypeScript, tá? Eu acho que conforme a gente vai criando interfaces e vai tipando os nossos componentes, a gente tem uma visão mais clara do que se trata a nossa aplicação. Então essa interface aqui, Alpha Context Data, ela vai representar os dados que eu preciso acessar. Então eu vou ter o meu alpha, que é igual eu coloquei lá no route. Esse meu alpha aqui, eu vou simular como se fosse um dado vindo da API, tá? Um dado vindo da API de autenticação, geralmente contém algumas informações, como por exemplo, um token, que vai ser uma string, talvez o e-mail também do usuário, nome do usuário, e pode vir diversos outros dados, mas por enquanto aqui eu vou deixar esses três aqui. Outro ponto importante também, que vai ter aqui no meu contexto, né, no meu contexto de autenticação, é a minha função de login. A minha função de login e sign out, ela precisa estar dentro do meu contexto, porque sempre quando eu chamar essas funções, eu vou estar alterando o estado de autenticação do meu usuário. Então eu preciso que elas estejam aqui dentro para que eu possa alterar esse meu estado e isso se reflita em toda a aplicação, ou seja, todos os componentes que estão utilizando o meu dado de autenticação. Então aqui a gente vai fazer uma autenticação por e-mail e senha. O sign-in é uma função que recebe o e-mail e a senha, ambos são string aqui, tá? E o que essa função ela me retorna, tá? Ela me retorna uma promise, gente, porque ela vai ser uma função assíncrona, né? Então, sempre que eu tiver uma função assíncrona, ele vai me retornar uma promise, e dentro dessa promise eu vou definir o tipo de dado que eu quero aqui colocar no meu app. Mas que tipo de dado é esse? Bom, sempre quando eu fizer o sign-in na minha aplicação, a minha API ela vai me retornar aqui os meus dados de autenticação, que é exatamente esse alpha aqui que eu coloquei aqui, tá vendo? Então, eu vou separar esse dado aqui que eu coloquei uma interface, vou chamar aqui de alpha data, tá? Chamei de alpha data, e aqui eu vou colocar essa interface aqui, alpha data, beleza. Vou chamar aqui de alpha data também para ficar igual o nome da interface. E aqui o meu sign-in, ele vai me retornar esse alpha data também. Agora, pessoal, a próxima função que eu vou colocar aqui é o meu sign out, né? Ou seja, para o meu usuário ele sair da minha aplicação. Essa função não vou passar nenhuma informação, tá? Então ela não vou precisar de nenhuma informação, simplesmente ele vai clicar e vai sair. E uma promise também não vou retornar nada aqui, então ela vai ser uma promise vazia. Então o meu contexto, esse vai ser aqui a forma, né? Ou seja, a interface do meu contexto de autenticação. Então vou utilizar essa interface aqui para nomear o meu contexto. E aqui ele já está me acusando que eu coloquei um objeto vazio, mas para a gente só poder seguir aqui sem erro, eu vou forçar aqui a interface nesse objeto. A segunda parte bem importante aqui, pessoal, do nosso context, é a gente criar um provider, ou seja, um provedor, para que ele possa prover para a nossa aplicação, como o próprio nome já diz, esses valores aqui que a gente definiu que a gente vai popular, tanto o alpha quanto as minhas funções. Então, como é que eu crio esse meu alpha, esse meu provedor aqui, tá, pessoal? Primeiro eu vou criar aqui o componente, que vai ser o meu chamar de alpha provider, vou botar ele como uma constante aqui, porque vai ficar melhor aqui para minha tipagem. Então, o que esse cara aqui vai me retornar? Ele vai me retornar esse alpha provider, mas Garcês, onde é que eu pego esse alpha provider? Dentro do meu próprio contexto, tá, pessoal? Dentro do meu próprio contexto, se eu der um ponto aqui, eu posso acessar o meu provider, tá? Então eu vou criar aqui, abrir um objeto, e esse meu alpha provider aqui, ele vai receber o quê? Ele vai receber um componente aqui dentro. A gente vai envolver a nossa aplicação dentro desse alpha provider, bem parecido com o que a gente fez aqui, ó, no route, tá vendo? Que a gente envolveu todas as telas da nossa aplicação no Navigation Container. Então, para que elas possam ter acesso, todos os componentes possam ter acesso também ao nosso contexto de autenticação, a gente vai também envolver toda a nossa aplicação. Então, esse meu alpha provider aqui
eu vou tipar ele aqui como um react.fc, que é um functional component, e um functional component ele recebe a propriedade children, né? Ou seja, o componente filho. Então eu vou botar ele aqui, componente filho, e é o que ele vai me retornar. Aqui o meu auth provider, ele já está me acusando aqui um erro, ó, que a propriedade value, ela não está sendo definida aqui. Então eu vou definir essa propriedade value aqui. E o que essa propriedade value vai receber? Bom, basicamente ela vai receber a interface aqui que a gente definiu, um auth data, um sign in e um sign out. Então vou botar aqui auth data, sign in e sign out. Vou definir essas funções aqui agora aqui dentro. O meu auth data, gente, ele vai ser uma variável de estado. Então vou utilizar o meu use state aqui, tá? Pra gente poder tipar ele aqui. Então vou botar meu use state, vou botar aqui as minhas funções de sign in. Deixa eu copiar aqui para não cometer nenhum erro. Minhas funções de sign in, que é essa função aqui que vai chamar na API. Tá, sign in, beleza. E agora vou criar aqui o meu sign out também, tá? Tá, meu sign out aqui é a função que vai fazer o logout da minha aplicação, beleza? O meu auth data aqui, ele tá reclamando, ó, type undefined is not assignable type auth data. Por que ele tá reclamando isso? Porque aqui eu não defini um tipo pro meu auth data, ele tá começando vazio, ou seja, tá começando como undefined. Esse meu auth data, ele vai ser desse tipo aqui, ó. Ele vai ser do meu tipo auth, ele vai ser do meu tipo auth data. Foi a interface aqui que a gente definiu, tá, pessoal? Mas quando eu começo a aplicação, esse estado aqui ele vai estar vazio, então eu vou colocar o meu auth data aqui como possivelmente undefined, tá, pessoal? Mas ao invés de eu colocar aqui um ou undefined nessa interface, quando eu quero definir um componente de uma interface como opcional, ou seja, como possivelmente undefined, é só botar o ponto de interrogação aqui. Beleza, botei o ponto de interrogação aqui, tá dando mais alguns erros aqui na minha função de sign in, ela não tá retornando o valor que ele pede, tá vendo? Por isso que eu gosto de utilizar TypeScript, porque ele vai indicando pra gente o que a gente tem que fazer, onde é que a gente tá errando. Se você estivesse usando JavaScript aqui, você só ia detectar isso aqui quando você abrir sua aplicação, então o máximo erro lá estourando aqui, aquela tela vermelhinha aqui na sua cara, tá bom? Então vamos lá, aqui vai ser uma chamada API, então vou deixar essa função assíncrona, e essa função aqui, vou até definir também o retorno dela aqui, igual eu defini ali em cima, tá, pessoal? É uma promise, vai me retornar um auth data. Vou botar aqui o meu auth data, tá? Beleza, e agora eu preciso chamar a minha API, tá? Eu não vou conectar nenhuma API aqui, mas eu vou criar rapidinho aqui pra gente poder simular como se fosse uma API, tá, pessoal? Vou criar uma pasta aqui chamada de services, né? Serviços, né? Ou seja, as coisas que servem aqui os meus componentes. Vou chamar o de meu auth service aqui e vou criar um arquivo aqui, pessoal, onde eu vou definir um serviço que vai me retornar, né, as minhas credenciais aqui, como se fosse de fato a minha aplicação, tá, pessoal? Vou criar a primeira função aqui, vou chamar de sign in também, tá? E essa função, ela também vai me receber um e-mail, uma senha, que também é o string, falar, H6, mas não tá repetitivo? Sim, tá um pouco repetitivo, mas vocês vão ver, quando a gente terminar de construir aqui, que cada elemento desse, o serviço, o meu auth, ele tem uma responsabilidade, tá? Então vocês vão ver que as responsabilidades aqui estão sempre bem separadas. Então quando a gente tiver algum problema na API, na conexão, a gente vem aqui no serviço. Se a gente tiver algum problema com relação à variável de estado, a gente vai lá no meu auth context e assim por diante, tá? Então é uma promise que vai me retornar um auth data aqui, tá? Então essa função aqui também eu vou botar lá como assíncrona. E aqui, pessoal, eu vou simular, tá? Como se fosse uma chamada API, eu não vou fazer nenhuma chamada, eu vou retornar aqui direto, aqui tá uma promise, tá, pessoal? Então eu vou criar uma promise aqui. E uma promise, ela recebe uma função, né, que aqui a gente tá chamando de executor, que recebe dois valores. Ela recebe o meu resolve e um reject, né? Ou seja, para quando a minha promise é rejeitada. Então, pessoal, eu vou simular como se fosse a minha API, tá? Então, pra gente ter um delay aqui, eu vou colocar um timeout de 500 milissegundos, como se minha API estivesse demorando 500 milissegundos para retornar isso aqui, e vou fingir aqui, tá, que é uma verificação lá na API. Deixa eu botar aqui, recebi o password. Se minha senha for 1, 2, 3, 4, 5, 6, eu passo esse meu usuário, né? Digamos que a senha dele seja essa aqui. Então eu vou fazer um resolve da minha promise, ou seja, ela vai ser resolvida e eu vou retornar um objeto. Que objeto é esse? Esse objeto aqui é o meu auth data. Se eu der um Ctrl mais aqui, que é para me indicar, vocês vão ver que ele já está me indicando os valores da variável aqui. Por quê? Porque eu já tipei a minha função de sign in, ou seja, ela vai me retornar uma promise,
E aqui eu estou resolvendo uma promise com o meu auth data. Então já tem todos os dados aqui que eu preciso. Mais uma vez, o TypeScript aí sendo o nosso grande ajudante aqui para que a gente possa agilizar o desenvolvimento e não cometer erros aqui estourando na nossa tela, tá? Então eu vou botar aqui seria como se fosse um token JWT, alguma coisa assim da vida. Então, mas vou botar aqui uma string qualquer. O e-mail, eu vou retornar o e-mail mesmo ali que ele me retornou. E o nome do usuário, vou colocar aqui meu usuário, né? Então vai ser o Lucas Garcês, tá? Isso aqui tá mocado. Então, se a senha tiver 1, 2, 3, 4, 5, 6, ele vai me retornar isso aqui. Se não, pessoal, ou seja, se minha senha estiver errada, o que ele vai fazer? Ele vai dar um reject, ou seja, ele vai rejeitar essa promise aqui e vai lançar um erro aqui. Vou lançar um novo erro, vou chamar aqui credenciais inválidas. E para não exportar essa função diretamente aqui, para que a gente possa ter um contexto melhor de onde a gente está utilizando, eu sempre gosto de criar esses serviços aqui dentro de uma constante, tá? Não exportar as funções do serviço diretamente. Então criei uma constante aqui chamada authService e vou exportar ela aqui dentro. Opa, tem um erro aqui de digitação. Por quê? Porque aí quando eu for lá no meu auth, por exemplo, aqui dentro eu já tenho uma função chamada sign-in, né? Então ao invés de eu exportar diretamente o sign-in, o que eu vou fazer? Isso aqui vai ser o que ele vai me retornar. Eu vou chamar o meu authService aqui, chamei o meu authService, beleza? E vou chamar a minha função de login aqui, repassando para ela o meu e-mail. Opa, aqui eu não coloquei aqui, tem que tipar aqui também, que essa minha função aqui ela vai receber o e-mail e minha senha também, que também é uma string, tá? Então aqui eu vou botar o e-mail, botei o e-mail, botei minha senha aqui também. E como é uma função assíncrona, eu vou botar o await aqui para eu esperar terminar de receber esse meu auth aqui, ou seja, o meu auth data, e poder logar aqui na minha aplicação, tá? Aqui ele está retornando um erro aqui, cadê? Porque o meu sign-in não está retornando. Deixa eu botar aqui para ele retornar o meu auth data, beleza, parou de dar erro. Mas além de retornar esse auth data aqui, o mais importante que a gente tem que fazer, pessoal, é colocar ele aqui no meu estado, tá? Para quê? Para quando eu fazer o login do meu usuário, eu pegar essas credenciais, eu já salvo ela aqui, eu salvando essas credenciais aqui, os outros componentes vão ter acesso a esses valores aqui. E o que eu vou fazer no meu sign-out? No meu sign-out seria como se fosse talvez eu faça uma chamada para API, para invalidar as minhas credenciais, mas no meu caso aqui, como eu não estou fazendo chamada API de verdade, a única coisa que eu vou fazer aqui, eu vou zerar o meu auth data aqui, tá? Então eu vou colocar ele como undefined. Beleza, deixa eu ver qual o erro que tá dando aqui, porque eu não tô retornando nada aqui. Deixa eu botar aqui promise void, deixa eu botar um return aqui, beleza. Tá, deixa eu botar o async aqui na minha função, beleza, tá aqui. React must be in scope. Não importei o React aqui, tá, gente? Tem que importar o React aqui em cima também, porque eu tô usando aqui o componente. Beleza, tá pronto o meu contexto aqui, tá pronto o meu auth. E para eu acessar ele lá no meu componente, primeiro eu tenho que encapsular a minha aplicação com o meu provider, tá, pessoal? Então eu vou lá no meu componente principal, que é o meu app, e ao invés de eu retornar simplesmente o meu route, eu vou pegar o meu auth provider e eu vou encapsular a minha aplicação dentro desse do meu auth provider, para que todos os componentes que estão aqui dentro, ou seja, todos os componentes que estão dentro do meu router aqui, eles possam acessar esse valor, tá bom, pessoal? Então aqui lá no meu router, ao invés de, como eu estava fazendo aqui anteriormente, e mocando essa variável, ou seja, colocando um valor fixo aqui, eu vou passar a pegar esse valor lá do meu contexto. E como é que eu faço para ler os dados aqui do meu contexto, tá? É muito simples. Vou criar uma constante aqui chamada de authContext e vou chamar um hook aqui do React, que é o useContext, ou seja, eu vou utilizar esse contexto. E aqui dentro desse meu contexto, eu vou passar justamente o contexto que eu quero utilizar, que é o meu authContext. Com o meu authContext aqui, eu tenho acesso às funções e os valores que eu defini lá no meu contexto aqui. Também bem legal aqui, tudo tipado, tudo bonitinho, graças ao TypeScript, tá? Então vou botar o meu auth data aqui, vamos ver se tá tudo certo, beleza, tá tudo certo aqui. E está vendo, como eu já tenho um valor aqui no meu estado, quer dizer, como eu não tenho nenhum valor, ele já me jogou para a tela de login, porque esse meu auth aqui, ele tá vazio, tá, pessoal? Então por isso que ele me jogou diretamente para cá. Vou colocar aqui como se fosse o meu e-mail aqui, que eu estivesse logando, e a senha, tá? Vou colocar a senha aqui que eu defini lá, que foi 1, 2, 3, 4, 5, 6, para que ele possa autenticar, porque eu quero que quando eu entre aqui
no meu app, ou seja, eu clicar aqui, eu quero que ele passe aqui, né, no meu serviço aqui que eu defini. Eu quero mostrar para vocês ele fazendo a transição do login. Mas para isso, eu vou precisar ir lá na minha tela, de sign in e chamar a minha função de sign in lá do meu contexto também, porque é meu contexto que está setando esses valores aqui para disponibilizá-los para a minha aplicação. Então eu posso fazer exatamente o que eu fiz aqui no meu, deixa eu fechar aqui, exatamente o que eu fiz aqui no meu router, cadê o meu router? E chamar o meu contexto, tá? Mas eu posso, por exemplo, ao invés de eu ficar toda hora chamando use context e passando o meu contexto para lá, eu posso, por exemplo, vir aqui no meu alpha e definir aqui, eu vou criar um hook customizado, vou chamar ele de use half. O que esse hook customizado vai fazer? Bom, basicamente o que está definido ali, tá? Vou criar um contexto aqui, vou usar o meu use context e já vou passar o meu alpha contexto aqui para dentro da minha aplicação e eu retorno o meu contexto. Assim fica mais fácil de eu utilizar, tá, pessoal? Não preciso toda hora ficar importando esses dois aqui, eu posso utilizar aqui somente o meu use alpha, tá? E eu vou desestruturar aqui o valor para que eu possa pegar direto, então tá vendo que já está disponível aqui. Vou colocar o meu alpha data, então posso apagar esse cara aqui, beleza, tá aqui tudo bonitinho, tá funcionando. Deixa eu apagar essas importações aqui que eu não estou utilizando mais. Beleza, apaguei essas importações, estou utilizando aqui pelo meu alpha. Deixa eu fechar aqui, o meu router aqui tá completo. Vou lá na minha tela de sign in e vou utilizar também o meu use alpha aqui também para eu poder acessar a minha função de sign in, tá? Então vou botar essa função aqui e quando ele clicar no meu botão aqui entrar, né, ou seja, on-press, vou botar o on-press aqui, o que eu quero? Eu quero chamar aqui o meu sign in, e esse meu sign in, ele espera, tá vendo aqui que o TypeScript já tá me indicando, um e-mail e uma senha. E onde é que estão esses valores? São os valores que estão aqui no meu estado, naquelas duas variáveis de estado aqui que eu criei. Então vou passar esses dois aqui, e-mail e password. Vou botar aqui um e-mail qualquer, uma senha qualquer, vou clicar em entrar. Vamos ver o que vai acontecer. Bom, não aconteceu nada porque a minha senha aqui tá errada, tá? Então ele até colocou aqui, ó, porque eu não tratei quando essa minha promessa aqui tá errada, tá? Abri o meu alpha aqui, tá, pessoal? Então o que tá acontecendo? Quando eu tô fazendo um sign in, esse meu alpha service aqui, deixa eu abrir meu alpha service aqui, ele tá dando como eu não botei a credencial correta, ele tá rejeitando a minha promise e tá estourando um erro aqui. Então para que não estoure esse erro, o que eu vou fazer aqui? Vou envolver essa minha função aqui, tá, gente, dentro do try-catch. Deixa eu botar esse cara aqui também. E quando tiver um erro, opa, calma aí, deixa eu botar aqui que eu fiz besteirinha. Deixa eu botar o try-catch aqui de novo. Botei o try-catch. Vou colocar esses três aqui dentro do meu try-catch, tá? Beleza? E o que eu vou fazer aqui? Qual o tratamento que eu vou fazer? Aí depende muito da aplicação. Nesse caso aqui, eu vou apenas exibir um alerta para o usuário dizendo que as credenciais dele estão inválidas. Então, a primeira mensagem que eu vou mostrar aqui para ele é o erro da API, tá, pessoal? Como eu tô criando um erro aqui e passando essas credenciais inválidas aqui, eu consigo pegar na propriedade message do erro esse valor aqui, tá, pessoal? Então meu alerta vai ter essa mensagem, que é o que está retornando aqui da minha API, né, entre aspas. Eu vou colocar mais uma mensagem aqui, sei lá, tente novamente. Então quando eu clicar aqui, deixa eu botar novamente o e-mail aqui apareceu aqui o meu alerta, agora o meu erro está tratado aqui, ele está exibindo a mensagem. Agora eu vou botar a senha certa aqui, botei a senha certa, 2, 3, 4, 5, 6. Opa, nada, pera aí, deixa eu ver o meu route lá. Já peguei o erro aqui, pessoal, tá? Eu tô setando a própria variável de estado aqui no estado, tá? Que eu setei errado. Eu deveria ter setado o alpha aqui, tá, pessoal? Deixa eu colocar aqui de novo. E agora vamos colocar aqui meu e-mail, beleza, papapá. Entrei, opa, beleza, agora funcionou. Meu usuário está autenticado aqui. Pode navegar para minha tela de configuração. Então basicamente o nosso fluxo aqui com React Context está funcionando. A gente só vai configurar agora esse botão lá na nossa tela de configuração. Então eu vou aqui no onPress, vai chamar aqui uma função que vai ser o meu sign out. Vou importar aqui mais uma vez o meu hook, né,
context para poder me fornecer as funções. Nesse caso aqui vai ser um signout. Como aqui não tem um parâmetro, eu não preciso colocar uma arrow function, posso passar ela aqui direto. Então quando eu clicar aqui em sair, beleza, zerou, vai sair do app. E esse aqui é o nosso contexto com função de sign-in, com função de sign-out e compartilhando globalmente a minha variável e essas funções aqui por toda a minha aplicação. Agora, pessoal, a gente vai resolver o último problema aqui, que é o problema de persistência de dados. Por quê? Vou logar aqui novamente na minha aplicação. Entrei aqui, beleza, estou podendo navegar. O que vai acontecer se eu fechar o aplicativo, por exemplo? Vou fechar o aplicativo. Vou entrar aqui de novo, voltei para a tela de login. Por quê? Porque esses dados eles não estão sendo persistidos no meu app, né? Esse meu auth provider aqui, ele fica na memória da minha aplicação. Então toda vez que a minha aplicação fecha, ele vai se perder. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que persistir esses dados. E para isso, a gente vai utilizar uma biblioteca muito comum no React Native, que é o Async Storage. Já estou com ela aqui, a página da documentação. Só você escrever aí React Native Async Storage. Não é esse primeiro link aqui, tá? Da documentação do React Native, tá? Tem um Async Storage na biblioteca do React Native, mas está depreciado. Então a gente utiliza em alguma das bibliotecas e a mais famosa delas é o meu Async Storage aqui. Estou usando o Yarn. Vou adicionar aqui ela no meu projeto, Yarn Add aqui, vou adicionando. Mais uma vez, leiam com calma aqui a documentação. Se você estiver utilizando o export, vai ser de um jeito, vai ser mais fácil, né? Provavelmente. Se você não tiver, como é o meu caso, você vai ter que instalar aqui as dependências. Como eu estou usando o React Native acima da 0.60, é só dar um pod install. Então, mais uma vez aqui, vou mudar para a pasta iOS e vou instalar aqui. Opa, não, já estou na pasta iOS. É só dar um pod install aqui. Bom, terminei de instalar minhas dependências aqui, pessoal. Lembrem sempre mais uma vez, toda vez que eu termino de instalar uma dependência nativa, eu tenho que buildar minha aplicação novamente. Então vou dar o Yarn iOS, mas enquanto está terminando de buildar aqui, eu já vou implementando aqui, importando a biblioteca para a gente poder utilizar. Então vou vir aqui, opa, tem dois imports aqui, deixa eu consertar esse import aqui. Então vou importar aqui minha biblioteca, vou chamar de Async Storage. Aqui já buildou meu app, tá tudo configurado direitinho. E vou importar isso da onde? Deixa eu digitar aqui, React Native Async Storage barra Async Storage. Como é que eu vou fazer agora? Toda vez que ele entrar numa aplicação, que ele me retornar, que a minha API me retornar o meu dado de usuário autenticado, eu vou, além de salvar ele no meu estado, eu vou ter que salvar ele no meu storage também. Então eu vou chamar o meu Async Storage aqui. Ele tem vários métodos. O método que eu vou utilizar aqui é o setItem, ou seja, eu quero salvar um item no meu storage aqui, ou seja, no meu device para persistir. O primeiro parâmetro dessa função é o key, ou seja, é uma chave, é uma identificação única para esse item, né? Quando eu quiser resgatá-lo, alterá-lo, eu vou precisar usar, digamos, esse ID, né? Que aqui ele está chamando de key. Eu vou chamar ele de @authData aqui. E vou passar ele aqui, que no caso é o meu auth, tá? Só que aqui, pessoal, ele vai, deixa eu botar os dois pontos aqui, ele tá me acusando um erro aqui, tá? O que ele tá me acusando? Que esse argumento aqui, esse meu auth, ele é do tipo authData, ele não é assinado, né, por esse tipo aqui, string. Por quê? Porque o meu Async Storage, ele não aceita objetos, tá? Ele não aceita, o único tipo de dado que ele aceita aqui são strings. Então, antes de eu setar esse item aqui no meu Async Storage, eu preciso converter ele para string. Como é que eu converto um objeto para string? Bom, eu posso já usar a função JSON stringify, ou seja, converter um objeto JSON. Aqui ele já está me informando aqui, ó, converte a JavaScript value a JavaScript object notation, e aqui eu posso converter o meu objeto para uma string, tá? Que essa função stringify aqui, ela vai me retornar uma string, beleza, parou de dar erro. Mesma coisa aqui no meu signout, tá, pessoal? Vou ter que fazer algo bem parecido, só que ao invés de setar o item, o que eu vou fazer? Eu vou remover o item. E para remover, eu não preciso passar nada além do que a chave aqui que a gente setou ali no início. Então a única coisa que eu preciso fazer é isso. Então sempre quando ele entrar agora, ele vai salvar no storage, e quando ele fizer o signout, ou seja, o logout, ele vai remover essa chave aqui do meu storage, tá? Só que tem uma coisa, quando o app ele é inicializado, eu preciso resgatar essa chave do meu storage. Ela não vai vir automaticamente para cá, né? O auth provider não sabe que isso está salvo no meu storage. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou criar uma função aqui, vou escrever aqui, chamar de load from storage. Essa função, basicamente, o que ela vai fazer é resgatar esse item aqui e colocar ele no meu estado aqui, tá? Então, vou chamar aqui de auth. Vou colocar... Opa, tá errado aqui.
storage. Vou chamar aqui mais uma vez meu async storage. E vou usar o que? A função getItem para eu pegar o item, mais uma vez, usando sempre as credenciais que eu coloquei aqui, tá, pessoal? Chamei aqui de alpha. E como o próprio nome já diz, pessoal, o meu async storage ele é uma função assíncrona, ou seja, o JavaScript, a thread JavaScript, ela não vai esperar essa função aqui ser executada para continuar. Então, quando a gente quer lidar aqui com uma função assíncrona, né, no JavaScript moderno, no TypeScript, a gente acaba utilizando o nosso famoso async await aqui para poder esperar retornar aqui. E mais uma vez, como eu salvei aquilo como uma string, ele vai me retornar aqui como uma string ou nulo, né? Porque ele não sabe se esse valor tá lá. Se ele tiver, vai vir uma string, se não tiver, vai ter nulo. Então eu vou colocar aqui um if para verificar, ou seja, se esse valor existir, o que eu vou fazer? Eu vou setar ele lá no meu estado, tá? Só que mais uma vez, eu não posso setar esse meu alpha aqui no meu estado, por quê? Porque ele vai vir como uma string e meu estado não espera uma string, ele me espera o alpha data. Então o que eu vou fazer? Vou pegar aqui e vou converter novamente ele para um objeto, tá? Então vou botar um parse aqui. E para ele não ficar dando erro de tipagem, eu posso colocar aqui como esse alpha data aqui, porque eu sei que ele vai vir como um alpha data, porque foi o tipo de objeto que eu salvei aqui, tá? Pessoal, vou remover esse promise alpha aqui, porque eu não estou utilizando esse retorno da função aqui no sign-in, então vou tirar ele aqui, tá? E a última etapa é, onde é que eu vou chamar essa função? Bom, eu tenho que chamar essa função sempre que o meu app abrir, ou seja, sempre que o meu app carregar. Como lá no meu app, né, eu coloquei o meu auth provider, toda vez que a minha aplicação for construída, ou seja, for aberta, o primeiro componente a ser chamado é o meu app. E o meu app vai montar os componentes que estão aqui e, consequentemente, ele vai chamar o meu auth provider aqui. Então o que eu vou fazer? Eu quero toda vez que o meu auth provider seja renderizado, eu chamo essa função. Como é que eu vou chamar essa função aqui? Eu vou utilizar o nosso famoso user effect, né? User effect é um dos hooks aqui mais famosos que a gente tem no React e ele é chamado, ou seja, ele é executado sempre que o app inicia ou toda vez que a gente tem alguma alteração na nossa array de dependências, né? O array de dependências são esses valores que a gente passa aqui dentro do nosso array, que é o segundo argumento do user effect. Como eu quero que ele seja chamado somente como app start, ou seja, somente a primeira vez, eu não vou colocar nenhuma dependência, eu vou chamar vazio. Então quando ele renderizar o meu auth provider, ele vai chamar o user effect e vai carregar as minhas informações aqui, beleza? Então beleza, salvei aqui, vou fechar aqui minha aplicação, deixa eu fechar aqui minha aplicação, vou reabrir minha aplicação, vou colocar aqui o meu e-mail, entrei no app, beleza, tô aqui na minha tela, tal, tô aqui na minha home, vou fechar o aplicativo, fechei o aplicativo, abri aqui novamente, já voltou novamente para minha home, porque ele chamou o meu load storage carregou essa informação do async storage e setou aqui no meu estado para que eu possa reutilizá-lo e o usuário não precise novamente fazer login. E pra gente fechar aqui com chave de ouro, pessoal, faltou um pequeno detalhe que talvez vocês consigam perceber na máquina de vocês aqui, mas na minha eu não consigo, porque ele carrega muito rápido a informação. Mas se vocês estiverem numa máquina um pouco mais devagar, um pouco mais lenta, ou se vocês, por exemplo, tiverem muita informação, se a API demorar a responder, alguma coisa do tipo, pode ser que demore um pouco para definir qual é a rota, né, para carregar o meu estado aqui de autenticação, consequentemente definir qual é a minha rota. Então o que eu posso fazer também, algo que eu gosto muito de fazer, que eu sempre faço nos meus aplicativos, é definir um estado de load aqui. Vou definir um estado de login, que vai ser um booleano aqui, para toda vez que eu abrir meu aplicativo, eu já deixar esse estado como verdadeiro e só depois que eu carregar as informações que eu quero, eu setar ele como falso e eu jogar o meu usuário de fato para as telas da minha aplicação. Então eu vou criar aqui no meu estado aqui do meu alpha, deixa eu criar aqui o loading, então set loading, criando um estado aqui, vou criar com o meu use state e o valor inicial aqui, pessoal, vai ser verdadeiro, tá? Eu quero que o meu estado comece carregando, porque de fato ele já vai começar carregando, né? Já vai começar chamando o user effect e vai chamar o load aqui. Quando ele terminar de carregar aqui, eu quero que ele faça o quê? Eu quero que ele sete o meu load aqui como falso, tá? E eu posso repassar essa informação, aqui ele já tá até acusando porque eu tipei lá em cima que tá faltando essa propriedade load aqui. Então eu vou adicionar essa propriedade load, adicionei aqui. E agora eu posso utilizar essa informação, por exemplo, no meu route. Ou seja, eu vou pegar o meu load aqui, enquanto a minha aplicação não estiver carregando, eu posso, por exemplo, manter minha splash screen ativa, se eu tiver alguma splash screen, ou exibir alguma tela mesmo aqui de carregamento, tá, pessoal? Para ele carregar esse load aqui. Vocês não vão ver esse load aqui carregando, porque realmente ele carrega, ó, viu? Piscou ali muito rápido. Deixa eu fazer um
uma trick aqui só para vocês conseguirem ver rapidinho aqui, ó. Vou reabrir aqui, ó, carregando o aplicativo, que demorou mais de um segundo, como se a sua API ou alguma coisa que tá carregando aqui no app demora um pouco mais. Então é interessante também ter esse load aqui para que você consiga exibir de fato a tua aplicação somente quando o teu app tiver com todas as informações carregadas. Agora deixa eu tirar o meu set timeout aqui, que ele não vai servir para nada. E bom, pessoal, é basicamente isso. Por esse vídeo é isso aqui. A gente viu coisa pra caramba aqui. Olha quanto a gente aprendeu. A gente aprendeu a configurar, a instalar e configurar o React Navigation. A gente aprendeu a utilizar o React Context, né? Criar um contexto, criar um provider, fornecer essas informações para toda a aplicação. A gente aprendeu a utilizar o Async Storage também, que é muito útil em diversos casos para você poder persistir os dados da sua aplicação. Então a gente juntou todos esses contextos aí, todos esses conceitos para poder construir algo que vá de fato acrescentar na nossa aplicação, porque um fluxo de autenticação é algo que todas as aplicações, basicamente todas as aplicações vão ter, e se você desenvolve React Native, com certeza em algum momento você já teve que fazer isso ou você vai ter que fazer isso. Então eu espero que esse vídeo tenha ajudado, esclarecido bastante vocês aí. Eu vou deixar o link do repositório aqui na descrição, então se vocês quiserem olhar com mais calma, baixar aí, fazer alterações, clona o repositório nessa máquina, o repositório é público, de fato aí para vocês poderem olharem, estudar nesse código, copiar e colar no projeto de vocês aí também, se vocês estiverem precisando fazer algum fluxo de autenticação no React Native. Eu já faço esse fluxo aqui há algum tempinho, né, esse padrão aqui com hooks, com React Context, com Async Storage, e utilizo nas aplicações que eu faço, tanto de estudo quanto aplicações profissionais. Então é algo bem legal aí, espero ter acrescentado bastante para vocês. Obrigado você que acompanha esse vídeo até aqui. Não se esqueça de curtir, de deixar um comentário aí se você tiver alguma dúvida, se você gostou, comenta aí também, compartilha com seus amigos, vá lá no repositório, lá também no GitHub, dá estrelinha lá para quando você precisar fazer esse fluxo de autenticação, você já tem todo um padrão lá bonitinho para você poder olhar. É isso, a gente vai ficando por aqui. Espero vocês no próximo vídeo. Valeu!